Mas afinal, quando eu devo fazer a minha declaração de renda pela forma completa, que é como muitos chamam, ou seja, lançando todas as despesas dedutíveis que eu tive durante o ano de 2021, ou quando é mais vantajoso que eu faça então a minha declaração pela forma simplificada? Então, se você tem essa dúvida e até hoje não entendeu como isso funciona, te convido a ficar comigo nesse vídeo, porque eu tenho certeza que no final dele você vai conseguir entender qual das duas opções é a melhor aí para sua declaração. Mas antes de mais nada, deixa eu me apresentar rapidamente, caso você ainda não me conheça. Eu me chamo Pedro, sou contador aqui na Cury e aqui no escritório nós somos especialistas em negócios digitais. Então, se por acaso você tem um negócio digital, ou seja, se de alguma forma você ganha dinheiro aqui na internet e está precisando de orientação para esse negócio, já sabe, eu vou deixar todos os meus contatos aqui na descrição do vídeo, é só me chamar lá no WhatsApp que com certeza eu vou conseguir te ajudar. Aproveita também, já deixa o like nesse vídeo, não se esquece de se inscrever aqui no canal, porque toda semana eu tô aqui trazendo bastante conteúdo de qualidade, que eu tenho certeza que vai agregar demais aí pro seu negócio, beleza? Bora pro nosso conteúdo então. Quando você está obrigado a apresentar a declaração de renda, independentemente do motivo que torna obrigatória a sua apresentação, a informação mais importante que você vai declarar é o total de rendimentos tributáveis que você ganhou em 2021, porque é esse valor, inclusive, que vai definir quanto de imposto você vai ter que pagar. Esses rendimentos tributáveis que a gente pode citar aqui como exemplo, o seu salário, ele é considerado como a base de cálculo, ou seja, é o valor que vai ser considerado para que a gente calcule o imposto de renda. Porém, como a Receita Federal ela é muito justa, ela permite então que você desconte dessa base de cálculo aquelas chamadas despesas dedutíveis, sendo que as mais clássicas são despesas com dentista, despesas médicas e também as despesas com educação. Então, na prática, você pega essa base de cálculo aí dos seus rendimentos tributáveis, desconta essas despesas dedutíveis e aí aplica então o percentual de imposto de renda que você está obrigado, dependendo da faixa lá de tributação, e calcula quanto você vai precisar pagar de imposto. Isso que eu acabei de falar é possível quando a gente transmite a nossa declaração utilizando a opção por deduções legais, ou então pela forma completa, como provavelmente você está acostumado aí a escutar. Por outro lado, a gente tem um grande número de pessoas que simplesmente não possuem nenhuma despesa que possa ser considerada como dedutível e que vai ajudar então a descontar daquela base de cálculo para que se pague menos imposto lá no final. Então que nós temos a opção de transmitir a nossa declaração pelo chamado desconto simplificado, ou então pela forma simples aí, como você pode ter ouvido falar. Então, mais uma vez, a Receita Federal, muito justa que é, como todos nós contribuintes, permite então que essas pessoas que não têm nenhum tipo de despesa então para descontar lá da sua base de cálculo, permite que essas pessoas elas façam um desconto direto de 20% dessa base, sem nenhum tipo aí de comprovação. Então, utilizando um exemplo aleatório aqui, vamos supor que em 2021 você acumulou um total aí de R$50 mil de rendimentos tributáveis que precisam ser declarados então na sua declaração. Acontece que nesse momento você juntou todos os seus documentos e percebeu que não tem nenhum real de despesa dedutível aí para reduzir essa base de cálculo. Então você pode optar por transmitir a sua declaração pelo desconto simplificado e simplesmente descontar dessa base de cálculo de R$50 mil 20%, ou seja, R$10 mil. Fazendo isso então, em vez de calcular o imposto de renda sobre a base de R$50 mil, utilizando a forma simplificada, você já desconta 20% direto dessa base e calcula então o imposto de renda sobre R$40 mil. Agora eu vou te dar a maior prova de todas então, que a Receita Federal simplesmente é muito justa com a gente que precisa transmitir a declaração de renda. Você está lá fazendo a sua declaração de renda, lançou todos os seus rendimentos tributáveis e encontrou um valor total de R$50 mil. Aí você pegou todos os seus recibos de despesa, também fez o lançamento lá na declaração e essas despesas elas somaram R$8 mil. Nesse momento, mesmo você tendo lançado lá essas despesas no valor de R$8 mil, simplesmente você pode ignorar esses lançamentos e escolher transmitir sua declaração pelo desconto simplificado, que vai dar mais desconto lá na base de cálculo que se você utilizar essas despesas que você lançou. Então, se você nunca transmitiu uma declaração de renda na vida, na prática funciona mais ou menos assim. Você junta toda a sua documentação, lança todas as suas receitas e todas as suas despesas lá no programa e o próprio programa vai fazer uma simulação e vai lhe dizer qual a opção mais vantajosa para você transmitir a sua declaração, seja pelo simplificado ou seja pela forma completa. Então é só você selecionar aquela que for mais vantajosa para você e transmitir sem problema
problema nenhum. Agora eu vou mostrar aqui na tela então um caso real de um cliente que transmitiu a sua declaração de renda com nós aqui no escritório e eu vou mostrar para vocês como acontece na prática essa escolha aí da forma para transmitir a declaração de renda. Como vocês podem ver aqui na tela então, eu peguei essas informações aqui da declaração de renda de um cliente nosso aqui do escritório, aonde a gente lançou todas as receitas e todas as despesas dedutíveis desse cliente, certo? Aqui no lado da esquerda então vocês podem ver que o total dos rendimentos tributáveis é 42.773,02, o mesmo valor então aqui da coluna da direita, tá? O valor do rendimento tributáveis, ele é o mesmo. Aqui então na segunda linha, tá? A gente está falando aqui na coluna da esquerda da tributação por deduções legais, ou seja, aquela que a gente pode utilizar as despesas dedutíveis. Ele tem um total de deduções então, ou seja, um total de despesas que podem ser utilizadas para descontar dessa base de cálculo de 3.923,49, ou seja, a base de cálculo então, pela forma de deduções legais, ela fica em 38.849,53, ou seja, por essa opção, esse cliente ele precisaria pagar então R$300,07 de imposto de renda. Porém, a gente fazendo a simulação então, ou seja, simplesmente observando a simulação aqui que o próprio sistema gerou para a gente, pela segunda forma então, pela forma simplificada, aquela que ele pode utilizar 20% direto de desconto na base de cálculo, esse imposto então, em vez de ter que pagar, inclusive R$300 aí de imposto, ele vai restituir R$394,59. Então aqui a gente tem um exemplo na prática como é interessante fazer todos os lançamentos aí no sistema e tá observando então qual a melhor opção para a gente transmitir a nossa declaração, certo? Então joga todos os dados lá e o próprio sistema já vai mostrar para vocês qual a opção mais vantajosa. Então, para finalizar, a gente tem aqui nessa tela também aonde acontece essa escolha pela tributação, ou seja, por deduções legais, esse cliente ele teria que pagar R$300,07, porém a gente pode optar simplesmente marcando aqui por desconto simplificado, esse cliente ele vai receber como de volta, ou seja, ele vai restituir R$394,59. Então é assim que funciona na prática para a gente escolher qual a forma para a gente enviar a nossa declaração de renda. Espero que tenham curtido essas informações então aqui nesse vídeo. Caso tenha ficado alguma dúvida aí sobre declaração de renda, pode deixar aqui nos comentários que vai ser um prazer estar ajudando vocês. Também quiser uma ajuda mais personalizada, todos os meus contatos eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, é só me chamar lá no WhatsApp que com certeza eu vou conseguir te ajudar aí com a sua declaração de renda, combinado? Se gostou do vídeo, não esquece de curtir, não se esquece de se inscrever aqui no canal, eu vou deixar mais duas indicações de vídeos aí que com certeza vão agregar também aí para o conhecimento de vocês e a gente se vê aí num próximo vídeo. Grande abraço!